E aí galera, beleza? Professor Marcelo na área, sejam todos muito bem-vindos ao Matemática Real. Esse canal aqui é um canal para você que está em busca de se aprofundar na matemática básica. Para você que vai fazer provas em institutos federais, provas em concursos, provas no Enem. Esse canal aqui é para você que está em busca de conhecimento e aprofundamento na matemática básica. Esse canal aqui não é para você que é o cara em matemática, porque aqui a gente só vai estudar a matemática básica. Para o pessoal aí que tem dúvidas e tem dificuldades na matemática básica. Esse canal é para você. Para você que tem dúvidas, dificuldade em matemática básica. Beleza? Então vem com a gente, dá um joinha aí, se inscreva no nosso canal e sejam muito bem-vindos. Roda a vinheta e bora para a aula, pessoal. Valeu! Na aula passada, pessoal, nós falamos sobre as figuras, polígonos inscritos em uma circunferência, ou seja, no interior de uma circunferência. Agora a gente vai falar sobre os polígonos circunscritos à circunferência, ou seja, eles estão exteriores à circunferência, beleza? A gente vai fazer a mesma coisa, relacionar sempre o raio com o lado do polígono, beleza? Vem comigo então, vamos lá. Pessoal, o que nós vamos falar nessa aula são sobre os polígonos circunscritos a uma circunferência, ou seja, eles estão externo à circunferência. A nossa referência é sempre o polígono, galera. Na aula passada nós vimos os polígonos inscritos na circunferência, ou seja, eles estavam no interior da circunferência. Nessa aula a gente vai ver o polígono exterior à circunferência, ou seja, ele é circunscrito à circunferência. O polígono circunscrito, galera, ele sempre vai tocar a circunferência, tangenciar os seus lados em apenas um ponto. O lado do polígono, cada lado vai tocar a circunferência em um único ponto. Olha o triângulo equilátero aqui, ó. Esse lado vai tocar a circunferência em um ponto. Esse lado aqui, ó, vou dar nomes aqui, ó, A, B, C. O lado AB vai tocar a circunferência tangencial em um ponto, né? Lembra que o lado ou o segmento ou a reta que toca a circunferência em um ponto, ela é tangente à circunferência. Então, ó, BC toca a circunferência em um ponto e CA ou AC toca a circunferência em apenas um ponto. A mesma coisa ao quadrado, ó, A, B, C, D. O lado AB toca a circunferência em um ponto apenas. O lado BC toca a circunferência, tangencia, né, em um ponto. O lado CD tangencia em um único ponto. E o lado AD também tangencia em um único ponto. A mesma coisa para o hexágono. Ó. A, dá nome aos lados aqui, ó, C, D, E, F. Ó, o lado AB tangenciou em apenas um ponto, o lado BC também em apenas um ponto, e assim sucessivamente, ó. Cada lado tangencia a circunferência em apenas um lado. Tem outras figuras que são circunscritas à circunferência? Sim, claro, infinitos, vários. Mas os que nós mais vamos estudar são esses aqui. O que a gente vai fazer aqui nessa aula é relacionar o raio com o lado da figura. Lembrando que o lado do polígono, como ele é regular, todos os seus lados são congruentes, tá? Todos os seus lados, que eu vou chamar de L, são congruentes. E a circunferência, por consequência, tem o raio, né? Aqui, ó, o raio. O que é o raio? É o segmento que sai do centro até encontrar o lado do polígono formando um ângulo de 90 graus. Beleza? Então nós vamos estudar cada caso desse aqui. Tá bom? Vem comigo. Pessoal, então vamos relacionar aqui o raio da circunferência com o lado do triângulo inscrito. Ó, chamar de L, L e L. O lado do triângulo inscrito, tá? Tem um triângulo A,
BC, por exemplo. Bom, vamos recordar aqui, ó, essa distância aqui, essa distância, aliás, que sai do vértice A até o lado BC é a altura do triângulo equilátero, ok? Esse ângulo forma 90 graus. A altura sempre vai formar um ângulo de 90 graus, tá ok? Se eu pegar esse segmento aqui, ó, esse segmento daqui até aqui, e prolongar isso, e prolongar esse segmento, eu também vou ter um ângulo de 90 graus. Então, esse segmento aqui, que sai de C, vai até o lado AB, também forma um ângulo de 90 graus e é a altura da figura. Bom, a altura, galera, de um triângulo equilátero, ela corta o ângulo da figura ao meio. Mas o ângulo de um triângulo equilátero vale 60 graus. Então eu vou ter 30 para cada lado, correto? 30 graus para cada lado. A mesma coisa aqui, ó. Isso aqui é a altura, ó, saindo de C. Então eu tenho um ângulo aqui de 30 graus. Ok? Bom, esse segmento aqui que sai de O vai até, chama esse ponto aqui de M, que vai até M, ó, é o raio da circunferência. O raio é o segmento que sai do centro, vai até o lado do polígono, formando um ângulo de 90 graus, ok? Então, só melhorar esse 30 aqui, ó. Aqui é um ângulo de 30 graus, ok? Esse segmento que sai de M até o C, ó, esse segmento que sai de M até o C, bom, a gente sabe que os lados do triângulo equilátero são todos iguais, mas a altura corta esse segmento BC no meio. Então esse lado de M até C vale L sobre 2. Olha aqui o triângulo, vou trabalhar com o triângulo OMC. OMC. Vou usar ele como referência para gente. E vou usar trigonometria aqui, ó. Galera, em relação ao 30 graus, o R é oposto e o MC, o L sobre 2, é o adjacente. Vamos lembrar aqui do SOHCAHTOA? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Que a gente estudou lá em trigonometria. SOHCAHTOA. Olha aqui que legal. Quem não assistiu a aula de trigonometria, volta lá nas aulas de trigonometria, que a gente tem bastante exercício, algumas dicas, tá? O que é o SOHCAHTOA? O SO, seno, cateto oposto, hipotenusa. O C, o cosseno, adjacente, hipotenusa. O T, tangente, oposto, adjacente. Ora, aqui eu tenho o oposto, que é o R, e o adjacente. Se eu tenho o oposto e tenho o adjacente, eu vou ter quem? A tangente. Ora, tangente de quanto? De quem? De 30 graus. Ah, legal. Então a tangente de 30 graus é o cateto oposto R sobre o cateto adjacente, ó, oposto sobre adjacente, L sobre 2. Para quem não se lembra aí, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3 igual... Como é que resolve essa fração sobre fração aqui? Eu vou repetir a primeira fração. R é uma fração, galera. É como se fosse 1 sobre R. Ou, desculpa, R sobre 1. Tá ok? Bom, deixa eu apagar aqui. Então, ó, tangente de 30 raiz de 3 sobre 3 igual a R vezes, repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. A segunda fração é 2 sobre L. Tá aí, ó. Ok? Então, o que nós temos até agora? Raiz de 3 sobre 3 igual a 2R sobre L. Multiplicando em cruz assim, ó, o que nós vamos ter? O que nós vamos ter aqui, ó?
L vezes raiz de 3 dá L raiz de 3. Igual 3 vezes 2, 6. 6R, né? 6R. Então daqui que a gente pode concluir? Que R é L raiz de 3 sobre 6. Tá aí, pessoal. Como a gente queria demonstrar. Ó. O raio, a relação entre o raio e o lado do polígono, no caso do triângulo equilátero, é essa aqui, ó. Então o raio vai ser L raiz de 3 sobre 6. Beleza? Que é isso aqui, ó. Lembrando que isso aqui também pode ser chamado de apótema, galera. Esse raio aqui, ó, nesse caso aqui, o raio é igual ao apótema. Beleza? Se você observar lá quando a gente fez os cálculos de um triângulo inscrito numa circunferência, a gente chamou isso aqui de apótema, L raiz de 3 sobre 6. Aqui o raio vale L raiz de 3 sobre 6. Beleza, galera? Vamos pro próximo? Vamos lá, vamos pro próximo. Vamos fazer um exemplo aqui para vocês primeiro, tá? Olha esse exemplo aqui, galera. Um triângulo equilátero está circunscrito a uma circunferência, ou seja, está fora, né, da circunferência. E essa circunferência tem um raio de 2 centímetros. Ele quer saber o perímetro do polígono. Lembrando que o polígono é um triângulo equilátero, por exemplo, ABC, e os lados são todos iguais. O raio é esse aqui, ó, sai daqui do centro até esse ponto médio aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus. Esse é o raio. Bom, nós vimos, pessoal, que o raio é o lado raiz de 3 sobre 6. Mas ele deu o valor do raio. O raio vale quanto? Vale 2. Então vou substituir aqui, ó. 2 é igual a L raiz de 3 sobre 6. Multiplicando, né? Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar L raiz de 3 igual a 2 vezes 3. 2 vezes 6 dá 12. Então tá aí, ó. E esse raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. Então L vai ser igual a 12 dividido pela raiz de 3. Só que a gente não admite número irracional no denominador. Então eu vou multiplicar por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Então L vai ser igual a 12 vezes 3, 12 raiz de 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 é a raiz de 9. A raiz de 9 é 3. Então, L... Pessoal, por isso que é importante seguir passo a passo a sequência das aulas. Se você não sabe resolver isso aqui, ó, racionalizar um número, nós temos aulas falando sobre isso aqui. Tá legal? Então, ó, 12 dividido por 3 dá 4. Então, L vai ser igual a 4 raiz de 3, tá aí. Mas ele não pediu só o lado, ele pediu o perímetro. Lembrando que o perímetro é a soma dos lados. Então vai ser 4 raiz de 3 vezes 3, né? São 3 lados. Então o perímetro nosso vai ser 4 raiz de 3. 4 raiz de 3 vezes 3. 4 raiz de 3. Como é que resolve essa conta aqui? 4 vezes 3, 12. Então o perímetro vai ser 12 raiz de 3. Tá aí, ó. Prontinho. Era isso que o exercício estava querendo. Ó. É a soma de todos os lados. Ou ainda, ó, poderia escrever dessa forma. 4 raiz de 3 mais 4 raiz de 3 mais 4 raiz de 3. 4 mais 4 mais 4 dá 12, raiz de 3. Tá aqui, ó. Beleza, galera? Tranquilidade? Vamos para o outro polígono? Vamos lá, vem comigo. Pessoal, no quadrado circunscrito a uma circunferência ou uma circunferência inscrita,
Galera, o termo, deixa eu falar um negócio para vocês. O termo inscrito e circunscrito depende da referência que você está usando. Por exemplo, o quadrado, ele é circunscrito à circunferência. Ou equivale a dizer que a circunferência é inscrita ao quadrado. Tá ok? Porém, nos nossos exemplos aqui, a gente está pegando como referência o polígono. O polígono é circunscrito, nesse caso aqui o quadrado, tá? Só abrindo um parênteses aí para vocês entenderem o termo circunscrito e inscrito. Então, circunscrito é o que está fora. No caso aqui é o polígono, é o quadrado que está circunscrito à circunferência. Se eu usasse o termo inscrito, seria circunferência inscrita ao polígono. Tá bom? Bom, olha só. No quadrado, a relação entre o raio é esse aqui, ó. Esse aqui é o raio, formando um ângulo de 90 graus. E o lado, a relação entre o raio e o lado do quadrado circunscrito na circunferência é muito tranquilo, galera. Porque o raio, ele é a metade do lado. O raio é a metade do lado. Porque isso aqui, ó, se eu continuar aqui, ó. Isso aqui é o lado, o raio, ó. O raio vem até aqui. O L seria 2 vezes o raio, né? Ou equivale a dizer que o raio é L sobre 2, ó, sem relação trigonométrica nem nada. Acabou, é isso aqui, ó. Tá aí, ó. Então, em um quadrado circunscrito a uma circunferência, o raio vai ser o lado sobre 2. Lembrando que aqui, ó, também o R, nesse caso aqui, é igual ao apótema. Aqui, ó, que o apótema não é essa medida que sai do centro e vai até o lado da figura. Então o raio é igual ao apótema. Então posso falar aqui também que o apótema é L sobre 2. Beleza, galera? Viu que tranquilidade aqui, ó? Então um quadrado inscrito um quadrado circunscrito a uma circunferência, o raio dele sempre vai ser o lado sobre 2. Vamos fazer um exemplo? Vamos lá. Bom, vamos lá, pessoal. Outro exemplo aqui, ó, de um quadrado circunscrito a uma circunferência. Ele falou o seguinte, ó. Sabendo que a diagonal de um quadrado circunscrito a uma circunferência vale 5 unidades, determine o lado do quadrado e o raio da circunferência. Então ele quer saber quanto que mede L e quer saber quanto que mede isso aqui, ó, quanto que mede R. Essa distância aqui, ó, R. Bom, mas eu sei que a diagonal de um quadrado é o lado raiz de 2. Galera, tem fórmulas que tem que estar no sangue. Por exemplo, a altura de um triângulo equilátero é o lado raiz de 3 sobre 2. A diagonal de um quadrado vai ser o lado raiz de 2. Tem fórmulas que tem que estar no sangue, porque você sabendo essas fórmulas vai evitar muita conta no exercício, para você ter que procurar fazer outros cálculos, né? Você não vai precisar fazer muita conta se você tiver isso aqui em mente. Então, ó, se a diagonal vale L raiz de 2, ele falou que a diagonal mede 5. Então 5 é igual a L raiz de 2. Bom, raiz de 2 está multiplicando, passa dividindo, né? Posso falar que L é 5 sobre a raiz de 2. Vamos racionalizar. Raiz de 2 embaixo e raiz de 2 em cima, ó. Então, ó, raiz de 2 e raiz de 2. Porque na matemática a gente não admite denominador sendo um número irracional. Então vai dar 5 vezes raiz de 2 dá 5 raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4 sobre 2. Bom, uma das coisas que ele pediu foi para calcular o lado. Tá aí, ó. O lado vale 5 raiz de 2 sobre 2. E o raio? Ora, mas a gente viu que o raio ele é a metade do lado. Ou seja, o raio é o lado sobre 2. Não é isso? Mas eu já tenho o valor de L. L vale 5 raiz de 2 sobre 2. Então, ó, continuando aqui, fazendo aqui embaixo, ó.
O raio é o lado sobre 2. Quem é L? 5 raiz de 2 sobre 2. Tudo isso sobre 2. Como é que eu resolvo isso aqui? Vou repetir a primeira fração, que é 5 raiz de 2 sobre 2, pelo inverso de 2 sobre 1, que é 1 sobre 2. Ou seja, R é igual a 5 raiz de 2 vezes 1, dá o próprio, 5 raiz de 2, sobre 2 vezes 2, né? Que dá 4. Então tá aí, ó. O raio vai ser 5 raiz de 2 sobre 2. Beleza, galera? Ó, lembrando que isso aqui tem que estar na cabeça. Todas as formas, na verdade, tem que estar na cabeça, mas algumas são fundamentais. Beleza? Tranquilo, vamos para o próximo polígono, que é o hexágono. Bom, pessoal, vamos falar do hexágono agora. O hexágono é o seguinte, ó. A gente vai também relacionar o raio com o lado. Olha só. Daqui do centro da circunferência até aqui, a gente sabe que é o apótema, correto? Do centro da circunferência até o lado da figura é o... Desculpa, é o raio. É o raio. Olha só, vou formar esse triângulo retângulo aqui, ó. Bom, se ele é retângulo, esse ângulo mede 90 graus, certo? Ó, esse triângulo aqui, ó, se eu pegar desse ponto, aqui, ó, deixa eu montar novamente o triângulo aqui para vocês entenderem. Esse triângulo, chamar de ABC, ó, ou OB, ó, do centro nosso aqui, ó. OBC é um triângulo equilátero. A altura do triângulo equilátero, a gente já viu que ela forma um ângulo de 90 graus. E ela corta o ângulo em dois ângulos iguais. Mas a gente sabe que o triângulo equilátero, todos os ângulos valem 60 graus. Se eu cortar o meio, vai ficar quanto aqui, ó? Vai ficar 30 graus. Chama esse ponto aqui onde a altura cortou a base BC de M. A gente sabe também, ó, que esse trechinho aqui, ó, de M até C, a gente já viu isso várias vezes, ele mede L sobre 2. Bom, vamos lembrar novamente do SOHCAHTOA, ó. Só vou fazer aqui até vocês memorizarem isso. Tá ok? Bom, olha só, pessoal. Em relação ao 30 graus, esse lado aqui, ó, é o oposto. O L sobre 2 é o oposto. E esse lado aqui é o raio da circunferência, correto? De O a M é o raio da circunferência, que sai do centro, vai até o lado do polígono. É o raio. Bom, se eu tenho o oposto e tenho o adjacente, eu tenho tangente. Ora, tangente de quem? Tangente de 30 graus. É o cateto oposto, que é o L sobre 2, sobre o cateto adjacente, que é R. Então, ó, continuando. Tangente de 30, pessoal, é raiz de 3 sobre 3. Igual. Como é que resolve isso aqui? Repete a primeira fração. Multiplica pelo inverso da segunda. R sobre 1 é 1 sobre R. Bom, então vai ficar raiz de 3 sobre 3 igual L vezes 1 dá L, 2 vezes R, 2R. Multiplica em cruz assim, ó. O que nós temos? Que 2R raiz de 3, 2R raiz de 3 é igual a 3L. 3L. Passa o raiz de 3 para cá multiplicando. Deixa o 2 aqui por enquanto. Então vai ficar 2R é igual a 3L sobre raiz de 3. Vamos racionalizar, né? Multiplica por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo. Então 2R é igual L raiz de 3 vezes raiz de...
3L vezes raiz de 3 é 3L raiz de 3. Sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que dá 3. Corto, corto. Nós temos que 2R é igual a L raiz de 3. Quanto que dá R? R é igual a L raiz de 3. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Galera, nós não precisaríamos nem fazer essa conta, mas fiz a título de exercício e demonstração. Porque isso aqui não é a altura, o raio, nesse caso, não é a altura do triângulo equilátero. A gente sabe que a altura de um triângulo equilátero sempre vai ser o lado dele, raiz de 3. Isso aqui não é raio, hein? O até C, OC, não é raio. É o lado do triângulo equilátero. Tá bom? A gente já viu que um hexágono tem 6 triângulos equiláteros aqui. Tá bom, pessoal? Então, ó, chegamos aí que o raio de um hexágono circunscrito a uma circunferência é o lado raiz de 3 sobre 2. Vamos lá? Mais um exemplo? Vem comigo. Bom, olha esse exemplo aqui, galera. Determine o lado de um hexágono regular. A gente sabe que um hexágono, quando ele é regular, todos os seus lados são iguais. Ok? Informação importante. Que circunscreve uma circunferência de 20 centímetros de diâmetro. Quem é o diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o raio. Ou equivale a dizer que o raio é o diâmetro dividido por 2. Você já pode fazer isso direto se quiser. Falar que o raio vale 20 dividido por 2, que dá quanto? 10 centímetros. Bom, ele pediu para a gente determinar o lado. Mas qual a relação do lado com o raio? A gente já viu que o raio é isso aqui, ó. Esse aqui é o raio da circunferência, ó. O raio da circunferência é a altura desse triângulo equilátero aqui, ó. Olha, é a altura desse triângulo equilátero aqui, ó. E a altura de um triângulo equilátero a gente sabe que vale quanto? O lado raiz de 3 sobre 2. O raio ele deu, mede 10. Então 10 vai ser igual o lado raiz de 3 sobre 2. Multiplica, né? 2 vezes 10 dá 20. Então eu posso falar que L raiz de 3 é igual a 20. Ou o raiz de 3 está multiplicando, vem dividindo. L vai ser igual a 20 sobre a raiz de 3. Ambos os lados eu em cima e embaixo eu multiplico por raiz de 3. Nós vamos chegar aqui, L vai ser 20 raiz de 3 sobre 3. Como 20 não dá para dividir por 3, dá um número, dá uma dízima, né? Então a gente vai deixar assim mesmo. Prontinho. O lado, que é o que ele pediu, vale 20 raiz de 3 sobre 3. Beleza, galera? Vamos fazer um resumo? Vamos fazer um resumo de tudo que a gente viu aqui. Vem comigo. Então, galera, vamos fazer uma breve revisão aqui, ó. Em todos os casos a gente quer relacionar o raio com o lado do hexágono, ok? A gente viu aqui nesse caso aqui do triângulo circunscrito a uma circunferência que o raio dele era o lado raiz de 3 sobre 6. Muita gente pergunta, professor Marcelo, tem que memorizar isso? Tem, galera. Se você não memorizar, aquilo que eu já falei várias vezes, tem que saber realizar as relações trigonométricas, tá bom? Vamos lá, do quadrado. Ora, do quadrado é muito tranquilo. O raio é simplesmente o lado sobre 2. Aqui, ó. Você tem aqui o raio. Você tem aqui o lado. O raio nada mais é que o lado sobre 2. Ok? Nesse caso aqui, ó. O raio, a gente tem o lado do hexágono. É só você lembrar que isso aqui, ó, forma triângulos equiláteros. Aqui um triângulo, outro triângulo equilátero aqui, ó. E esse raio é a altura do triângulo equilátero. E eu já falei para vocês que a altura de um triângulo equilátero é sempre o lado
raiz de 3 sobre 2. Mas nesse caso aqui, ó, o raio, ele é a altura desse triângulo equilátero. Ele é a altura. Então, posso falar que o raio vai ser o lado raiz de 3 sobre 2. Beleza, pessoal? Isso aqui foi só uma breve, uma revisão aí para a gente recapitular as fórmulas. Tá legal? Vamos lá, vamos fazer um exercício de fato? Vem comigo. Pessoal, olha esse exercício que caiu no Instituto Federal do Espírito Santo em 2008, questão número 3. Um quadrado está inscrito em uma circunferência, ou seja, ele está dentro da circunferência, esse quadrado aqui, ó, achurado, e outro quadrado está circunscrito na mesma circunferência, tá aqui, ó, fora da circunferência, conforme a figura abaixo. Se o raio dessa circunferência é 3 centímetros, ele pediu a diferença entre os perímetros dos quadrados. Ou seja, perímetro é a soma dos lados. Ele quer saber qual é a diferença do perímetro desse quadrado maior para esse quadrado menor. Bom, olha só. Eu sei que no quadrado inscrito, vou colocar aqui em cima, para a gente não ocupar espaço aqui para fazer o exercício. No inscrito, por isso que eu falo que tem que ter as fórmulas na cabeça, pessoal. Num quadrado inscrito numa circunferência, o raio dele vai ser L raiz de 2 sobre 2. É só lembrar, ó, aqui isso aqui não é a diagonal do quadrado? Isso aqui não é o raio da circunferência? O raio foi a diagonal do quadrado sobre 2. Como a diagonal mede L sobre 2, então o raio vai ser L raiz de 2 sobre 2. Agora no circunscrito, o raio, quem não se lembra aí, ó, é o lado sobre 2. Por isso que é importante ter memorizado essas fórmulas aí, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Vamos começar pelo inscrito. Vamos lá para o lado inscrito. Inscrito. Bom, o inscrito raio é L raiz de 2 sobre 2. Mas o raio ele falou que vale 3 centímetros. Então vou substituir aqui, ó. 3 é igual L raiz de 2 sobre 2. Aqui a gente multiplica, né? Então L raiz de 2, vou continuar aqui, ó. Segue a seta, ó. L raiz de 2 é igual a 6. Passo o raiz de 2 dividindo, porque ele está multiplicando. Então L é igual a 6 raiz de 2. Aliás, desculpa. L. O 6 está desse lado, né? O raiz de 6 é o 6 dividido. O raiz de 2 está multiplicando, passa dividido. Racionaliza. Raiz de 2, os dois lados. Daqui a gente pode concluir que L é igual a 6 raiz de 2. Bom, raiz de 2 vezes raiz de 2 embaixo ali dá raiz de 4, né, galera? Raiz de 4 a gente sabe que dá 2. Então vai ficar 6 raiz de 2 sobre 2. Ou seja, L é igual a 6 dividido por 2 a 3. 3 raiz de 2. Depois a gente analisa o perímetro aqui, tá? Depois a gente analisa o perímetro. Isso aqui foi para o quadrado inscrito. Agora vamos para o quadrado circunscrito. Como é que a gente vai calcular isso? Ora, o raio não é L sobre 2? Sem fazer muita conta aqui, ó. O raio vale 3, igual a L sobre 2. Multiplica. Eu tenho que L é igual a 6. Tá aí. Bom, esse aqui no circunscrito, esse aqui no inscrito. O perímetro, vamos chamar assim, ó, perímetro no circunscrito, PC. Não é a soma dos lados? Não tem 4 lados? 4 vezes 6 dá 24 centímetros.
O perímetro do inscrito vai ser isso aqui 4 vezes. 4 vezes 3, 12, raiz de 2. Então vai ser 12 raiz de 2. Ele quer que a gente determine isso aqui, ó. O perímetro do quadrado circunscrito com inscrito. O circunscrito vale 24, menos o inscrito, que é 12 raiz de 2. Pessoal, interessante aqui que além de cobrar essa parte de geometria, ele quer que você saiba fatorar isso aqui, ó. Entre 24 e 12, eu posso colocar em evidência quem? O 12, né? Se eu colocar o 12 em evidência aqui, ó, o que vai sobrar lá dentro? 12 menos raiz de 2. Porque 12 vezes 2 dá 24 e 12 vezes raiz de 2 dá 12 raiz de 2. Então eu coloquei o 12 em evidência, porque o 12, ó, é múltiplo aqui, ó, de 24 e de 12, né? Então 12 dividido por 2 dá 24 e 12 vezes menos raiz de 2 dá 12 raiz de 2. O exercício aqui é a letra D de dado. Beleza, galera? Tranquilidade? Show de bola? Vão com Deus. Partiu sucesso. Um abraço. Fui. Valeu.